Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Neide e eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Lembrando então que quem quiser está colocando ali um copo com água para que seja fluidificada neste momento. Então, que nós estamos aqui em oração, aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. A espiritualidade estará trabalhando e estará fluidificando essa água que será colocada aí por vocês, certo? Nessa água vocês vão receber o que vocês mentalizarem, o que vocês pedirem. Pode ser para o seu corpo físico, pode ser emocional, pode ser psicológico ou espiritual. Então, a intenção que vocês tiverem é a que vai ser fluidificado segundo essas intenções, certo? Então, Jesus, estando no Monte das Oliveiras com seus discípulos, ele falou o seguinte: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 5. Então vejam bem que Jesus já estava lá nos alertando de falsos profetas, que viriam em nome dele ainda se dizendo ser o Cristo e que enganariam muitos. A gente já tem presenciado e tem visto muitas vezes acontecer isso, Então aí Emmanuel, que é um mentor espiritual de Chico Xavier, ele vem nos dando uma versão, um esclarecimento sobre esse versículo. Ele vem nos orientando que é para a gente ficar atento, para a gente prestar bem atenção, muita atenção. E ele nos orienta que devemos ler e estudar. Porque ler é uma coisa, Tu só lê. Agora, estudar é analisar, buscar mais informações sobre, tentar entender, e, enfim, prestar muita atenção naquilo que tu está lendo. Não só ler assim corrido, despercebidamente. Não, você vai analisar cada frase, vai parar, vai pensar e concluir, é isso, não é isso, o que ele quis dizer com isso, enfim, estudar. Então, ler e estudar. Ler sim, e ler sempre. Isso é recomendação de Emmanuel, certo? Mas saber o que lemos. Prestemos bem atenção, então, Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendem à seleção necessária. Ninguém adquire um alimento estragado para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastel de lodo para servir à mesa. Então, o que ele está querendo dizer? Que a gente deve estudar, ler e estudar, mas prestar atenção no conteúdo e na qualidade daquilo que nós estamos lendo. Porque haverão muitas leituras enganosas, porque ele nos orientou, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ele falou que viriam falsos profetas que diriam isso. E isso não vai ser só o falso profeta que fisicamente, verbalmente, falando diretamente para nós. Esse falso profeta nos falando mensagens que não são certas, que não são corretas, pode virem também através de vídeos, de filmes, de leituras, enfim, de qualquer coisa que pode estar chegando até nós. Então, Emmanuel nos pede para que a gente tome bastante cuidado com o que a gente lê. Por isso eu ler e estudar, para prestar atenção exatamente se é realmente isso. Eu estou fazendo uma leitura, digamos, espírita, e eu estou com dúvida.
Será que é isso mesmo? Nós temos que despertar o nosso senso crítico. Vamos prestar atenção. Eu vou pesquisar em alguma obra que eu tenho certeza que é séria. Então, vou lá para as obras básicas, como eu falei na minha última mensagem aqui. Vou em obras de André Luiz, de Flammarion de Miranda, enfim, em alguém que a gente tem certeza que são informações corretas, como eu falei na minha última mensagem aqui. Então, ele fica comparando assim, ó, da mesma forma que eu busco alimentar a minha alma, meu espírito, com leituras, com conhecimento, com estudar, né? Eu também busco alimentar o meu corpo físico, através da minha alimentação. Então, eu não vou me alimentar de alguma coisa estragada, ou como ele citou aqui, de um pastel de lodo. Da mesma forma, eu não vou trazer para o meu espírito leituras que deturpam, ou leituras que não são verdadeiras. E hoje a gente até tem que prestar bastante atenção. Quando essa obra foi escrita, há muitos anos atrás, não existia lá a internet, né? Então a gente tem que ficar ligado muito hoje nos fake news, que vem com muitas informações deturpadas, distorcidas e mentirosas. Então prestar bastante atenção. Cuidado com o que a gente traz para a nossa mente e que depois a gente interioriza e traz para a nossa alma. Então vamos seguir. E ainda Emmanuel nos diz o seguinte: estudar sim e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, qual todas as criaturas de bom senso atendem o critério precioso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. Veja bem, né? Então, se a gente quer enriquecer o nosso conhecimento, se a gente quer enriquecer a nossa alma, nosso espírito, logicamente vai ter que ser com um bom conteúdo. E não vai ser em revistas fúteis ou coisas assim, como ele citou o exemplo aqui. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçadas em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Então, tantas vezes a gente, através da televisão, da internet, mesmo com belas palavras, com discursos bonitos, com o dom da oratória, as pessoas podem não estar passando uma informação verdadeira. E as pessoas podem estar destilando ali um veneno, como eu venho falando aqui, e que a gente, muitas vezes, por falta de critérios e de vontade até mesmo de analisar, a gente acaba tomando como verdade e ainda, além de tomar como verdade, nos prejudicando, a gente acaba passando para frente essas informações que não são corretas. Então, da mesma forma que a gente cuida da nossa alimentação, volto a dizer, da mesma forma que a gente cuida da nossa alimentação, cuidamos com o que nós comemos, que está em bom estado, a gente tem que cuidar com a alimentação do nosso espírito. E aqui ainda vem falando assim, Emmanuel fala o seguinte, que da mesma forma, assim, como cuidamos, usamos até luvas para asepsia, cuidamos na manipulação de alimentos, de medicamentos, tomamos vacina para nos proteger de doenças. Então, como que a gente não está prestando atenção com aquilo que a gente está trazendo para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma? Da forma que nós estamos
cuidando do nosso corpo físico, do que nós temos, às vezes, até uma certa repulsa de engolir. Como é que nós trazemos isso para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a nossa alma? E ainda tantas vezes levamos adiante isso para muitas pessoas. Então, assim como fizemos asepsia para manipular um medicamento, a gente deve fazer a asepsia do que a gente vai trazer para a nossa mente, para o nosso espírito. Certo? E ainda assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Vejam bem, o apóstolo Paulo já falou que devemos analisar tudo e retende o bem. Tirar só o que é certo, tirar o que é bom, o que é correto. Eu tenho que examinar, prestar atenção, estudar, analisar e o que for correto, absorver. Certo? A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano para os efeitos científicos se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva convenientemente. Então, se lá na área da saúde é o técnico que está analisando para que esse medicamento chegue até nós e ainda ele está se imunizando com luvas, com aparatos aí que os protegem, né? Da mesma forma na saúde espiritual, com o que a gente está assistindo, lendo, né? Ouvindo de certas pessoas, né? Porque não vai ser só através da mídia, não vai ser só através de leituras, mas também do que nos falam, de algumas pregações, né? Os falsos profetas não estão só na mídia, os falsos profetas não estão só nos livros, eles estão aqui, pessoalmente. Então, cuidado também onde que nós vamos buscar informações, onde que nós vamos buscar mensagem, o que nós vamos vir, né? Nós temos livre-arbítrio, a gente vai. Tudo bem, eu fui, não sabia, mas depois que eu ouvi, eu tenho que analisar. Né? Ter a coerência de saber distinguir, ter discernimento. Isso é certo, isso é errado. Isso não me parece estar tão certo, não. Então, vamos pesquisar, vamos estudar, como fala aqui Emmanuel, né? Que aí a gente vai ter mais certeza, a gente vai ter mais segurança do que a gente está alimentando o nosso espírito, a nossa mente. Leiamos e estudamos, sim, quanto nos seja possível, orando, trabalhando e meditando, pensando limpo e analisando, nos restaurando as nossas forças e amparando as nossas vidas. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se espantam, muitas vezes através de alucinações supérfluas, alucinações delirantes e deleitosamente brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a absorver o corrosivo mental e não perder o seu tempo. Às vezes, isso vem de uma forma brilhante. A capa do livro é maravilhosa. E a mensagem? O programa é fascinante. O apresentador é lindo. É maravilhoso. Mas a mensagem, o que ele diz? Temos que analisar. Às vezes vem em forma de um veneno corrosivo. Certo, queridos irmãos? Então fica aqui essa reflexão para a gente ter mais critério, para a gente analisar mais e lembrando que o Cristo já nos orientou
há mais de 2.000 anos, dos falsos profetas. Sabemos bem que esses falsos profetas vêm de várias formas e em vários lugares. Então, desejo a todos, uma boa noite, uma boa terça-feira e um bom resto de semana. Que a espiritualidade os abençoe, que nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe e a nossa Mãe Maria esteja sempre com todos. Um abraço e até a próxima reflexão.